eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Fecha os teus olhos nessa noite, põe a mão no teu coração. Diga para Ele: aquieta o meu coração nessa noite, Senhor, eu quero te ouvir. Quero ouvir a tua voz, Senhor. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Diga para Ele: cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, meu Jesus. Me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração eu obedecerei. Cura o meu coração, Senhor, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Só na tua vontade, Deus, eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Oh, diga Ele: me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Deus, leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir teu ensino, tua direção, Deus. Dá-nos um coração disposto a ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés,
leva onde eu posso ouvir. Declare mais forte essa noite, com uma oração, diga: Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, aos teus pés. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Tua palavra diz, Senhor, que nós somos teus amigos se nós fizermos o que tu nos manda. E os teus discípulos são aqueles que ouvem a tua voz, as tuas ovelhas, e seguem após ti, Senhor. Por isso nós nos humilhamos uma vez mais, como igreja, parte do corpo de Cristo nessa noite. E na metade desse ano queremos dizer a ti: aguça o nosso ouvido espiritual para te ouvir ainda mais nesses dias, para ouvir tua voz, ouvir a voz do Filho amado que é digno de ser escutado. Nós nos humilhamos diante de ti e te pedimos: tira das nossas vidas tudo que possa estar impedindo de ouvirmos a tua voz, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento nesses dias. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, fome por ti, Senhor. Oh, Jesus, me leva, diga outra vez. me leva onde eu posso ouvir Tua voz, Senhor. me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, Aos teus pés. Sim, Deus. Jesus, Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me Leva onde eu posso ouvir tua voz. aos teus pés, aos teus pés. Levanta tua mão direita bem alta e diga: Senhor Jesus, te peço nesta noite que tu tires do meu coração tudo que possa impedir de eu estar aos teus pés, em plena comunhão contigo. Em teu nome eu oro, Senhor. Amém. Amém. Diga a pessoa do outro lado: a voz do Senhor, ela é forte e ao mesmo tempo serena contigo. Amém. Podem sentar nesta noite, é uma alegria estarmos juntos. Falando em ouvir a voz de Deus, eu queria te recomendar a você ter esse livro como uma arma de ouvir a voz de Deus na tua vida, né? É um homem muito abençoado por Deus, chamado Campbell Morgan. Seus livros geralmente são em inglês e espanhol. E um grande amigo nosso, Jairo Junqueira, com uma equipe, né, um colega meu de juventude, ele junto com outros traduziram esse livro. E nós temos disponível lá atrás, ele nos alcançou. E vai ser de grande bênção para a tua vida. É o Evangelho segundo Marcos. É um comentário devocional que vai enriquecer a tua vida poderosamente. Amém? Quantos gostam de ler a Bíblia e um livro devocional junto? Então aqui tem um devocional digno da minha leitura e da tua leitura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Jesus está vivo. E Ele continua fazendo milagres. Nélio Otto Júnior está aqui. Nélio Otto Júnior está aqui. Vou ler o teu testemunho, Nélio. Ok? Aleluia. O Nélio nos deixou um testemunho dizendo assim: Deus livrou meu pai da morte.
Glória a Deus, Nélio. Por volta das 6 horas da manhã, quando foi isso, Nélio, que não está a data aqui? Umas 3 semanas, é recente, Nélio. Por volta das 6 horas da manhã, levei meu pai até a UPA, pois estava passando mal. De lá foi direto para o hospital com ambulância. Fiquei a manhã toda sem notícias e só ao meio-dia consegui falar com o médico, que me disse o seguinte: seu pai teve um infarto e um AVC. Ficou 7 minutos desacordado. O estado dele é gravíssimo e ele tem 98% de chance de morrer e de sobreviver ficará, e se sobreviver, ficará com sequelas. Fui para casa e contei para minha esposa, que está ali do lado do Nélio, né? Disse que eu estava orando por ele. E eu também estava orando muito. Ela disse para ele: eu estou orando pelo teu pai. E ele disse: eu também estou orando muito. Às 6 horas da noite, retornei ao hospital e fiquei sabendo que meu pai estava na UTI e já tinha saído da emergência. No outro dia, já havia trocado o plantão do hospital e a médica me disse que ele estava se recuperando bem, mas ainda estava respirando pelos aparelhos. Para a honra e glória de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje será para sempre, eu estou acrescentando isso, amém? Para a honra e glória desse Jesus que está vivo e não está morto, amém, irmãos? Na visita da noite, meu pai estava sentado na cama conversando, sem aparelhos e sem nenhuma sequela. E aqueles 2% de chance que o médico deu, para Deus se transformou em 100%. E hoje ele está em casa muito bem. Vamos aplaudir Jesus, aleluia. Muito obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Diga a pessoa do outro lado: ore por milagres, ore pelos enfermos. Declare a autoridade do nome de Jesus, amém? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: lute pela tua família. Não desista nunca de nenhum assunto difícil dentro da tua casa. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu quero continuar nesta noite meditando nas Escrituras junto contigo sobre o tema família. E esta noite nós queremos abordar o tema da mão poderosa do Senhor no nosso lar. E nada como um testemunho desse antes desse tema. Digam todos: a mão do Senhor, ela é poderosa. Todos nós, na vida individual e na vida familiar, precisamos das mãos do Senhor nas nossas vidas, seja pessoal ou seja na nossa casa. A mão dele faz toda a diferença. Nós podemos alcançar altos níveis de empregos, de profissionalismos, podemos prosperar, podemos ter casa na serra, podemos ter casa na praia, podemos ter casa em vários lugares, podemos ter até uma conta bancária que venha causar algum motivo de ciúmes em algum rei. Porém, sem a unção e a mão de Deus sobre nossas vidas, nada é completo. A unção que vem do nosso caminhar em comunhão com Deus é tudo o que nós precisamos. Sem isso, é aquela passagem bíblica de Mateus 16, 26, que diz assim para todos nós nessa noite. Mateus capítulo 16, verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que dará o homem em troca da sua alma? Olha que pergunta. Olha que duas perguntas interessantes. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o que nós daremos em troca das nossas vidas? É interessante observarmos que muitas vezes nós notamos na vida que a viagem até a realização de alguma coisa, ela é mais gratificante que realmente alcançar aquilo. Mas na nossa vida nós vamos descobrindo algumas coisas importantes. Uma delas é que nós temos um vazio dentro de nós. Temos um vazio dentro do nosso coração. E nós podemos tentar preencher esse vazio com muitas coisas na vida, mas sem o Senhor, nunca ele será preenchido. Sem essa mão, essa presença, essa unção que vem do nosso caminhar, da nossa comunhão com Deus, nada em nossas vidas vai ser preenchido. E a Bíblia diz, por outro lado, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. A intenção do maligno na minha vida, na tua vida, no meu lar e no teu lar é matar, roubar e destruir. Em outras palavras, é criar confusão, criar divisão, tentando nos roubar do foco de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos permitir de maneira alguma que na nossa caminhada da fé e na reestruturação da nova vida que Deus quer construir em nós, que o pecado destruiu, né? Porque o propósito de Deus não é apenas nós ganharmos o céu, mas é termos de novo a imagem de Deus formada em nós. E nesta caminhada da fé, que a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, o diabo pode tentar roubar o meu foco e o teu foco. O que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Perderam o foco da vontade, do rumo e do propósito de Deus para a vida deles. E o que aconteceu? Ficaram andando no deserto em círculos. E nunca chegaram aqueles que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, não chegaram no eterno que Deus tinha para com eles. Pelo que lutamos? Pelo passageiro ou pelo eterno? Pelo que lutamos? Pelo que gastamos a nossa vida? Pelo passageiro ou pelo eterno? Preste atenção, o alvo de Deus comigo e contigo é começar a construir algo em nossas vidas que vai durar para a eternidade. E é a presença, a mão de Deus na minha vida e na tua vida que nos traz esse senso de que nós estamos sendo construídos por uma mão poderosa de algo que vai durar para sempre. Diga a pessoa do outro lado, do teu lar em Cristo dura para sempre. A igreja durará para sempre. Céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Agora é interessante que a presença de Deus, ela não vem automática. Escutem. Deus, na história da vida de Moisés, chegou um momento em que Moisés nos dá esta lição. Ele disse: se tu não fores comigo, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui com este povo para lado algum. A presença de Deus na minha vida e na tua vida, no meu lar e no teu lar, é a garantia da vitória. Moisés sabia, como todos nós, quando casamos não sabíamos muito sobre casamento. Quando
Veio o primeiro filho, não sabíamos muito, mas uma coisa nós podemos ter certeza, como Moisés, ele não sabia, ele ia andar por vales, por montanhas, ele ia andar por lugares perigosos, mas com a presença de Deus, ele estava guardado e protegido dos inimigos, e a presença de Deus virá na minha vida e na tua vida, no meu lar e no teu lar, quando nós pedirmos a presença de Deus. Deus não vai forçar nenhum casal que está aqui, nenhum lar que está aqui. A Bíblia diz que o pastor entra pela porta. O pastor entra pela porta. Ele não arromba, ele vem quando nós pedimos. Diga a pessoa do outro lado, você tem que pedir. Que Deus entre, que a presença dele seja real na tua vida. E nós podemos testemunhar que com a presença de Deus tudo é diferente. Que a presença de Deus é aquilo que sempre nos ajuda no momento mais difícil, mais dificultoso, mais terrível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. João diz uma coisa interessante quando fala da videira e do agricultor. No capítulo 15 de João, verso 5. Ele diz assim para mim e para ti nesta noite. Digam todos, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Agora digo, porque, olha o que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem a presença de Jesus, nós não conseguimos construir nada que é eterno. A vida verdadeira está na videira, que é Cristo. O Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Estar conectado em Cristo é de extrema prioridade na vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de qualquer ser humano. Porque vai resultar em crescimento, vai resultar em frutos. Um ramo ligado a um tronco que está ligado a uma terra onde tem suprimentos, ele é abençoado. A igreja é abençoada porque está ligada a Cristo, que é o cabeça, que ouve as ordens do Pai. E quando nós ligados a Ele, recebemos a sua presença em nossos lares, em nossas famílias, e assim nós somos abençoados e guardados. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, Ele não está dizendo que nós não somos capazes de realizar alguma coisa. Ele está se referindo que sem Ele, nada eterno, nada que é realmente de Deus, nada que realmente é espiritual, nós vamos conseguir por nós mesmos. Quem criou a família? Deus. Quem nos deu o casamento que temos? Deus. Quem nos deu o filho que temos? Deus. Nossa casa é algo espiritual. Nós precisamos da mão de Deus. Nossa casa é um presente de Deus. Então nós temos que estar conscientes como pais, de convidar todo dia a presença dEle para estar junto de nós. Não importa se é nas coisas pequenas ou nas coisas grandes. Não importa. Deus vai se mostrar fiel para comigo e para contigo. E vai nos encontrar em qualquer momento da nossa vida particular ou familiar, se estivermos atentos e sempre pedindo a presença dEle em nossas vidas. E prepare-te, o que a Bíblia diz? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo,
Quanto pedimos ou pensamos, quando a presença de Deus está, nós somos surpreendidos. O nosso irmão Nélio foi surpreendido por Deus. Sim, Nélio. Foi rápido. Quem fez isso, Nélio? A mão de Deus. Quem tocou teu pai? Deus. Quem já foi curado aqui? Aleluia. Quem fez isso? Deus. Então, no relacionamento de Jesus com seus discípulos, a Bíblia diz que ele chamou 12 para estar com ele e pregar e expulsar demônios. E nesse relacionamento, Jesus passou a trabalhar com eles. E volta então a Mateus capítulo 16. Bota a nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Mateus 16. Vamos ler do verso 24 até o verso 28. Diga a pessoa do outro lado: deixa Jesus te guiar. Deixa Ele assumir a direção da tua vida. Enquanto estamos na direção, Ele está no banco. Mas quando saímos da direção, Ele assume o lugar dele. Amém? O lugar do banco que tem a direção do carro é do motorista. E o nosso motorista se chama Jesus Cristo. Amém? Diga para a pessoa do outro lado: não fuja dele, da presença dele, da vontade dele. Autoajuda e autopiedade não ajuda ninguém, mas a presença de Jesus ajuda nossas vidas completamente. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer andar comigo, quer ter minha presença, ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a verdadeira vida. Mas o que esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E Jesus diz: e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Digam todos: nesta noite, eu peço que eu seja guiado, orientado, dirigido por Jesus, e que Ele seja o centro e o dono da minha vida e da minha casa. Amém? Amém. Amém? Diga a pessoa do outro lado: a mão de Deus é algo extremamente necessário na vida de um lar. Ezequiel capítulo 43, verso 12 e 13. Na atualizada agora, faz favor, senão... Na atualizada, Ezequiel, capítulo 43, verso 12 e 13. Vamos ler. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santo.
Eis que esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será, digam todos, de 1 côvado de altura. Digam todos. E 1 côvado de largura. Muito bem. E a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Este texto, figuradamente, nos ensina algo de extrema importância sobre a mão de Deus na nossa casa, no nosso lar. A medida da época que foi escrito aqui era côvado. O que é um côvado? A medida de um côvado é de 45 a 50 centímetros. É da ponta do nosso cotovelo à ponta do nosso dedo. Você pode medir. Todos nós que estamos aqui, a não ser que somos muito altos, vai ter de 45 a 50. Eu medi hoje, eu tenho 48. Um côvado significa uma coisa muito importante para nós. E o que diz aqui? Que a medida será de um côvado, né? Ali diz, ó, verso 13. São essas as medidas do altar, em côvado, sendo côvado de côvado comum e 4 dedos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Um côvado são 6 vezes 4 dedos. 4 dedos é isso aqui. Se você pegar teus 4 dedos, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar um côvado. A medida do altar em côvados será de um côvado, que seriam 6 vezes 4 dedos. E mais 4 dedos. Estamos falando do altar dos holocaustos. Estamos falando que Deus estava estabelecendo uma medida, uma forma como deveria ser construído aquilo. Quantos creem que Deus quer construir o seu lar? Então vamos em frente. A medida comum usada na Bíblia é dada como a medida de uma mão humana. 4 dedos. Noé foi o primeiro a utilizar o termo côvado. Côvado era o termo usado para medida nos tempos da Bíblia. Não tinha fita métrica. Hoje eu medi porque eu tinha uma fita métrica, é fácil. Então eles mediam pela largura da mão. Um côvado que representava 6 vezes 4 dedos. Isso é um côvado. Guarde isso. Então, eles mediam da distância do dedo mindinho até o indicador. Isso dá esta medida da mão, certo? Todo homem, todos nós, já falei isso antes, temos esta medida daqui até aqui como 6 côvados. Aliás, um côvado, 6 medidas de mão. Certo? Quantos estão aqui comigo, digam amém. Quando Deus instrui Noé,
em Gênesis 6 a construir a arca, ele descreve ela em côvado. 6, biblicamente, é o número do homem. O que diz a Bíblia? Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Por quê? O 7º dia pertence a Ele. 6 é o número da influência humana. Por que eu digo isso? Do homem, daquilo que ele pode fazer. Preste atenção. A minha mente pensa fazer algo, sim ou não? É ou não é? O que seria se eu não tivesse o antebraço, que é daqui até ao meu punho? Eu não ligaria a minha capacidade de realizar as coisas, eu não teria como executá-las. Então, Deus nos deu uma habilidade, sem mim nada podeis fazer de eterno. Mas preste atenção, quantos aqui já viram alguém construir algo belíssimo? Inventar algo belíssimo? Muito bem, Deus deu essa capacidade. Nós temos influência. É incrível que o ser humano pode criar pensando e usando as suas mãos. Aqui nessa região, quando eu vim morar, eu observei uma coisa. Teve alguns homens que construíram grandes negócios com as suas mãos. Estou mentindo? Não, estou falando uma verdade. A mão de um homem pode construir coisas incríveis. Incríveis. Tudo que nós vemos de criado, de bonito, vem da inteligência do homem e que a sua mão executa. Agora, a Bíblia, em João capítulo 15, verso 5, não está ignorando esta habilidade humana de realizar as coisas. Mas você não pode fazer nada que terá uma consequência eterna sem o que veio depois de um côvado. O que diz a Bíblia? Veio 4 dedos. O que representa isso? A mão de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos realizar muitas coisas com o nosso, um côvado que é 6 vezes uma mão dobrada. Porém, a medida que Deus estabeleceu era de um côvado, 6 mãos, desse dedo até esse, porém, depois mais 4 dedos. A mão de Deus no negócio. Continuemos. O número 6, nós já sabemos, representa aquilo que somos capazes de fazer, o nosso esforço. O que o homem pode construir. Aquilo que o homem pode atingir, ele pensa e as suas mãos executam. Nada além do intelecto. Mas em Ezequiel 43, vemos que tem as medidas de côvado. 6 vezes 4 dedos, que representa o trabalho humano. Mas a palavra fala uma medida extra, já falei isso. Uma mão extra. A chave, a lei, para a casa que serve o Senhor, é esta mão. Um côvado, 6 palmos, mais um adicional de uma mão de 4 dedos. Que a mão de Deus é a única maneira de, nesses dias, qualquer um de nós, por mais inteligente que seja, construir um lar que seja eterno e para sempre. É impossível. Por isso que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa,
Eu posso contratar uma empresa e construir uma casa, mas construir o lar, o matrimônio, o relacionamento do esposo com a esposa, dos filhos com os pais, somente com a mão de Deus presente em nossa casa. Somente, não há outra maneira. A única maneira de eu e você, por mais pecadores e fracos que sejamos, de ter um casamento que dure para sempre, é com a mão de Deus presente. A única maneira de criarmos filhos nesse mundo perdido e perverso, que parece que se esqueceu de Deus, e muitas vezes, é nós aplicarmos os princípios de Deus em nossa vida, é descobrirmos esse segredo. Nós vamos fazer tudo o que nós podemos, mas nós vamos contar com a mão de Deus. Nós vamos fazer tudo o que cabe a nós, mas nós vamos confiar nesta sétima mãozinha que vai estar ali. Quando termina aquilo que eu não sou mais capaz, se eu confio em Deus, Deus vai abençoar a minha casa. Um exemplo, presta atenção nisso. Você vai entender melhor agora. Quantas pessoas deste século, ou do século passado, construíram impérios com as suas próprias mãos, com as suas seis, com o seu côvado, construíram grandes negócios que se tornaram até mundiais. Não vamos citar, tem tantos, através das suas habilidades, mas não conseguiram manter o seu casamento. Não conseguiram manter os seus filhos. O lar deles muitas vezes está em pedaços. Construíram tudo da mente até as mãos com habilidade natural, mas não foi suficiente. A Bíblia nos ensina que o lar, a família, é algo sobrenatural. E para ser eterno e durar para sempre, só com a presença da mão de Deus. Vocês lembram a história de 1 Reis 18? Quando Elias teve aquele momento de seca, né? A Bíblia diz que ele se prostrou para orar e disse o que ao seu servo? Vá olhar no topo da montanha. 1 Reis 18. Depois eu vou citar o verso 44. Mas eu estou só resumindo, presta atenção. Vá no topo da montanha e veja se há algum sinal de chuva. Tinha uma seca terrível. E o servo foi e não viu nada e voltou. O profeta pediu que ele fosse de novo. Sim ou não? Quantas vezes ele mandou aquele menino fazer aquilo? 6 vezes. Não, 7. 6 vezes o garoto foi e não viu nada. Sim ou não? Ele volta para o profeta e diz, eu não vi nada. E o profeta diz para ele, 6 vezes? Vai mais uma, filho. Vai mais uma. O profeta havia feito tudo o que podia. Ele pediu para Deus e pediu para o servo ir e ver algum sinal. O que nós podemos fazer nesses dias? Tudo que nós podemos fazer. O que é tudo? Orar por nossas famílias. Orar por nossas famílias. Jejuar por nossas famílias. Assumir o compromisso e a responsabilidade que Deus tem nos dado como pais para criar nosso lar. Vocês lembram semana passada, quando aquele professor estava no topo, pregamos isso semana passada, no topo da profissão dele. No topo da profissão dele. Ele pediu para se aposentar. E os seus alunos e seus colegas, e até o reitor da faculdade, eles não entenderam e chamaram aquele professor. Por que o senhor vai fazer isso? Ele disse, porque eu preciso
ajudar a minha esposa que ela tem Alzheimer. E o que eles disseram? Mas não perde teu tempo. Tu nos relatou que o caso dela é tão sério que ela nem lembra mais teu nome. Ela nem lembra mais quem tu é. Ela nem lembra nada de ti. Ele olhou para aqueles professores, para o reitor e disse: ela não lembra. Ela não lembra o meu nome. Ela não lembra quem eu sou, mas eu sei o nome da minha esposa. Eu sei quem ela é. E eu assumi um compromisso. E eu vou lutar pela minha casa até o último dia. Está na hora. Mais do que nunca nesses dias em que a família está sendo atacada de todos os lados. De nós como igreja tomarmos e assumirmos o nosso trabalho, o nosso dever, que é orar por nossas casas. E eu declaro pela fé, virá a chuva de bênçãos sobre as nossas famílias. Virá a mão do Senhor. E o que o menino foi lá? Depois, o que diz o verso 44? Na 7ª vez, o servo volta e diz: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele viu a 7ª mão. Ele viu a 7ª mão e o socorro chegou. E eu declaro profeticamente nesta noite, nós vamos ver essa mão nas nossas famílias. Nós vamos ver essa mão nos nossos lares. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6. Olha esse texto tão conhecido por nós. Provérbios 22:6. Ensina, digam todos, ensina. Digam todos, ensina a criança no caminho em que deve andar. Faz o que você pode fazer. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. A 7ª mão vai continuar com os nossos filhos. Faz o que cabe a ti. Eu acho tão bonito quando essas crianças passam para a aula. Quem acha bonito isso? Eu fico me rindo aqui. Não com desejo de ter filhos menores, não, isso já não dá mais. Não dá mais. Eu tenho 2 filhas abençoadas. Amém? Mas eu acho lindo quando um pai e uma mãe têm filhos nesta idade e pode ensinar o caminho que eles devem andar. E um dia, quando eles forem grandes, essa 7ª mão vai guiar a vida deles. Faz o que cabe a ti. Um côvado de nossa responsabilidade, mas esta mão extra é a mão de Deus. Nossos filhos podem crescer e vão crescer, podem ter dificuldades, podem ter desafios, mas eu tenho uma palavra de confiança para ti e para mim. Se nós fizermos a nossa parte, esta 7ª mão vai estar sobre a vida deles. Aonde quer que eles estejam, esta mão nunca vai abandonar nossos filhos. E na hora certa, esta mão vai agarrar eles. Aleluia. Ah, Deus vai agarrar teus filhos em nome de Jesus Cristo. E colocá-los no caminho correto. Pela fé, eu declaro nesta noite que essa 7ª mão está trazendo aqueles que não estão aqui. Em nome de Jesus Cristo. Se você não tiver fé e eu não tiver fé, vamos fechar essa igreja. Mas nós não vamos fechar, porque esta mão está viva até o dia de hoje. Nós vamos continuar. Salmo 127. Olha só, eu já citei, mas vamos de novo. Quantos estão aqui esta noite? Aleluia.
Deus, te amamos por tua palavra. Salmo 127. Olha que salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Digam todos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Agora digam todos: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quantos creem nisso? A Bíblia diz que os meus filhos e os teus filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Esse guerreiro são os pais. Esse guerreiro são os pais. É para mim e para ti. Mês que vem é o dia dos pais, é ou não é? É para nós, irmãos. Junto com nossas esposas, nós somos esses guerreiros. Quantos creem nisso? Você que é mãe, você que é pai, levanta tua mão comigo e diga nesta noite: Deus, eu quero ser um guerreiro, não um homem fraco, não uma mulher fraca, mas um homem forte e uma mulher forte. Diga isso. Diga: eu quero ser alguém com poder dentro da minha casa. Porque os meus filhos, diga isso, preciso de pais guerreiros. Aplauda a Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa a idade dos nossos filhos. A palavra diz que os nossos filhos são como flechas. Estas flechas devem estar na mão dos guerreiros. Mas não apenas se trata de estar nas minhas mãos só e nas tuas mãos, mas na sétima mão também. Eu preciso da sétima mão nas minhas mãos, para que meus filhos cheguem ao destino que Deus desenhou para eles. Eu e você precisamos dessa sétima mão no nosso casamento como pais, para que os nossos filhos cheguem no propósito que Deus desenhou para eles como flechas. O que eu devo fazer então? O que você deve fazer como pai, como mãe, e eu como pai, e a minha esposa como mãe, com os nossos filhos? Primeiro, entender que eles são flechas. A flecha, ela não nasce pronta. Ela não nasce com formato de flecha. É a minha tarefa e a tua tarefa, é a tarefa dos pais, moldar os filhos, ensinar eles no caminho do Senhor, deixar eles preparados e ser essas flechas. E depois que uma flecha está pronta, o que ela é feita? Ela é lançada. O trabalho de cada mãe, de cada pai, é moldar seus filhos para que Deus possa usá-los. Diga amém, por favor. Quem quer ter seus filhos usados por Deus? Você não sabe o que vai acontecer com essas crianças que foram lá para trás. E com os outros que estão aqui. Amém, irmãos? Isto é o que você faz quando você traz teus filhos quando pequenos para a igreja. Ensina eles no caminho do Senhor. Ora com eles. Gasta tempo com eles. Isso é o que você faz quando você se esforça para fazer o melhor que pode. Você está moldando a vida dos teus filhos. Você está afiando a vida deles. As flechas não ficam na mão do guerreiro para sempre.
em algum ponto, essas flechas vão ter que ser lançadas. Vai chegar a hora que nós vamos ter que atirar. Escute isso. Se os pais são os guerreiros e os filhos são as flechas, o que é o arco? O que é o arco? É a oração. É o meu compromisso com Deus. É a minha responsabilidade diante de Deus pela minha família. É a oração. Nenhuma flecha, por mais pontuda e bonita e forte que ela seja, ela vai conseguir ser lançada se não tiver um bom arco. Construa esse arco orando. Enquanto tivermos fôlego e tivermos presente na vida dos nossos filhos, vamos orar por eles. A nossa oração é esse arco que vai lançar nossos filhos. Eles só vão poder acertar o alvo se nós orarmos por eles. Eles só vão poder atingir os lugares altos se tiver a nossa oração. É isto que um pai e uma mãe deve fazer. E vamos mais longe. Nós devemos formar o caráter dos nossos filhos. Nós devemos formar o caráter dessas flechas enquanto estão conosco. Chegará um dia em que você vai ter que lançar. Eu também. Sabe, às vezes a gente pensa que esse dia nunca vai chegar. Quem já lançou aqui um filho, já casou? Pois é. Isto vai chegar na vida de todos nós. Nós não vamos ficar com eles para sempre. Aliás, eu digo pela fé nesta noite, não é o propósito de Deus que os pais segurem seus filhos e eles não casem. Quantos podem dizer amém? Eu ouvi mais os pais do que os jovens. Vai chegar o dia que nós vamos ter que lançar eles para aquilo que nós preparamos eles. Amém? E às vezes esse tempo é mais curto do que nós pensamos. Mas nós temos o dever de formar o caráter dos nossos filhos. E o que é formar o caráter dos nossos filhos? Quem pode formar o caráter dos nossos filhos, a não ser nós mesmos? Quem está formando o caráter dos nossos filhos? Tem que ser nós. O que é isso? Imprimir coragem neles. Imprimir responsabilidade neles. Amém, irmãos? Imprimir que eles devem ser humildes, obedientes, devem ter controle de si mesmos, devem ser exemplos na paciência, na persistência, devem ser agradecidos. Entender que eles têm muito mais do que quando os pais começaram. Amém, garotada? Mas também vocês não podem esperar para casar terem tudo que os pais de vocês têm hoje. Casem com aquilo que Deus tem dado para vocês. Se vocês esperarem ter tudo que os pais de vocês já conquistaram, nunca vão casar. Mas case pela fé, que esta sétima mão nunca vai faltar no teu lar. Case pela fé e case no Senhor. Porque a fé é resultado da obediência à palavra de Deus. Amém? Coragem, educação, humildade, santidade, zelo e temor pelo Senhor. Quem vai ensinar nossos filhos? Quem vai ensinar os nossos filhos que existe uma diferença entre preguiça e trabalho? Quem? A instrução divina de qualquer pai para com seus filhos é inevitável que haja limites.
Vivemos uma época e uma sociedade e que, como pais, estamos sendo encurralados, pressionados, para deixar a coisa correr do jeito que está aí. Não é assim. Tem limites. Enquanto nossos filhos estão em nossas mãos, vamos ensinar o temor do Senhor. Ensina aos jovens que em tudo sejam criteriosos. Criterioso significa que há limites, há critérios, há princípios, há coisa que pode, há coisa que não pode. Amém? Aleluia. Não tenha medo de colocar limites bíblicos com amor na vida dos teus filhos. Quem já viu uma criança tentando domar um pai e a mãe? Lá está a tomadinha. Aí, não. Quantas vezes fazem isso? N vezes, para quê? Para quê? Para ver se consegue dobrar a vontade do pai à sua vontade. O que é disciplina? É matar o filho a pau? Não. Disciplina, biblicamente falando, é dobrar a vontade da criança para ela entender que existe a vontade divina. E isto é feito com amor, com temor, sabendo que nós temos flechas que estão conosco, que um dia terão que ser lançadas, mas enquanto estão conosco, é nossa responsabilidade. Eu sou grato a Deus, porque nesses anos de vida e de ministério, não estou criando meus filhos sozinhos, sempre tenho ajuda de alguém. Diga a pessoa do outro lado, ninguém vai vencer sozinho. Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia. O que diz a Bíblia em 1 Samuel 3,13? Vai, isso é sério, muito sério. 1 Samuel 3,13. Isto aqui é sério. Havia um pai chamado Eli. Ah, você já sabe então, né? 1 Samuel 3,13. Deus fala com Samuel numa visão e ele vai e fala com Eli. E Deus diz assim, verso 11, vamos ler desde o 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele como pai já bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e eles não os repreendeu. Outra versão diz assim, não é de hoje que venho dizendo para Eli que julgarei a sua família, para sempre por causa dos seus pecados e dos seus filhos, do pecado dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos me desrespeitaram, Deus está dizendo, e ele não fez nada. Perceba que esse pai tinha filhos que estavam se comportando de uma maneira equivocada, faziam o que era errado, imoral, eles não, e o pai não os repreendeu. O nosso dever como pais não é ignorar os filhos e deixá-los fazer o que eles bem quiserem e qualquer coisa que os outros também estão fazendo, porque é moda. Nós devemos estabelecer
critérios, princípios, limites, porque enquanto temos Ele em nossas mãos, é o nosso dever moldá-los e afiá-los e depois lançá-los com a cobertura da nossa oração sobre a vida deles. Para que quando eles saírem do pré e entrarem num grau maior, e quando forem para a faculdade, ou na profissão, ou no casamento deles no futuro, e enfrentarem todo tipo de tentações, eles tenham caráter e disciplina na vida deles. Que eles sejam moldados, afiados e lançados com oração, e a sétima mão vai estar acompanhando os nossos filhos. Não importa o quantos eles tentem, não importa o quanto eles nos ouçam ou não, com quem eles se envolvam ou não, se nós fizermos a nossa parte, vamos crer que Deus vai fazer a parte dele. Amém, irmãos? Digam todos: Deus edifica o meu lar. João escreveu 3 cartas, e na terceira carta, que é um capítulo só, o verso 4, diz assim para nós: não tenho maior alegria do que esta, de ver meus filhos andando na verdade. Digam todos: não tenho maior alegria do que esta, de ver que meus filhos estão andando, ou de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Ele tinha grande alegria de ouvir que seus filhos andavam na verdade. Quem tinha ensinado a verdade para eles? Para esses filhos? Provavelmente os pais. Nós não somos apenas pais naturais. Todos nós também somos, de certa medida, pais espirituais. Amém? Amém. Talvez muitos de nós falhamos com nossos filhos. E está ouvindo esta mensagem hoje à noite. Porém, o que Neemias fez? Ele reergueu as muralhas da onde tinha sobrado. E esta é a palavra de fé para mim e para ti nesses dias. Você pode hoje à noite se reerguer com fé e crer nesse princípio divino, que a partir de agora você vai fazer tudo o que você pode fazer, e você vai contar com essa sétima mão te abençoando. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O que ele está dizendo? Sem mim nada de eterno pode ser construído. Eu declaro nesta noite que o princípio de Deus para o meu lar e para o teu lar é que nós venhamos invocar que a presença dele esteja sempre conosco. Eu posso ir e você além do meu intelecto e do teu intelecto. Eu posso ir além daquilo que eu sou capaz naturalmente de fazer. Eu posso contar com a graça e com a sabedoria e a presença de Deus nesse século atual e ter vitória na minha família. Sim ou não? E não esqueça que essa unção é resultado da nossa comunhão com Deus. Para criar uma família nesse século, só com esta presença de Deus em nossas vidas. Olha o que aconteceu na vida de Davi com Golias. Vai acontecer na minha vida e na tua vida. Davi tinha a medida de 6 côvados. Tinha o bracinho dele. Aquele gigante era grande, maligno, poderoso, astuto. E será que hoje não tem também forças malignas, ocultas, que se levantam gigantes contra nossas vidas? Claro que tem. Porém, o que disse Davi? Tu vens contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti. Eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. E as palavras está dizendo: eu vou fazer o que eu posso, mas a sétima mão é que vai guiar essa pedrinha e vai te derrubar. Aleluia. Não foi Davi com a sua habilidade,
foi a mão de Deus. E aquele gigante, como nós meditamos já outras vezes, é um exemplo de forças malignas que se levantam até hoje contra a vida da família, contra a vida dos jovens, dos casais, da igreja, tentando criar perturbações, confusão. Não foi a pedra que derrubou aquele gigante, foi a mão de Deus que derrubou aquele gigante. O que nós podemos aprender com isso como pais? Sejamos humildes e tementes a Deus, e vamos daqui para frente dobrar nossos joelhos e clamar ainda mais em oração, e se for preciso jejum, para que esta mão sempre esteja derrubando os gigantes. Deus era com ele, e eu quero profetizar nesta noite que Deus vai ser contigo também. Se Davi pôde atirar aquela pedra e ter vitória, eu e você nesses dias podemos também crer que esta mão de Deus está em nossas vidas, e nós vamos atirar essas pedras com Deus e vamos ter vitória em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, há um povo nesses dias que está se levantando, crendo na presença e na graça de Deus, que vai destruir todo o dardo inflamado das trevas contra a família e os lares. E nós não vamos abrir mão dos princípios e dos valores divinos. Vamos nos manter sólidos naquilo que Deus tem nos dado como palavra verdadeira, e nisso nós vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Amigo, amiga, senhor, senhora, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E eu quero dizer para ti hoje à noite, não sei quantas vezes você está vindo nessas reuniões, mas uma coisa eu posso te dizer, que a partir de hoje você pode fazer a tua parte. Você pode fazer a tua parte e crer que a partir de hoje vai ter uma mão, a sétima, que vai te dar vitória, que vai sempre ser teu resgate, a tua condução e a tua direção. Você crê nisso? Eu creio nisso. Você que crê que os nossos filhos e essa geração que vem após nós vai fazer mais do que estamos fazendo, sim ou não? Não porque temos pensamento positivo ou estamos aqui tentando levar a massa ao delírio. Não, isso não existe. Isso não existe. Não, tem uns que dizem isso, mas não é o homem, é Deus que faz através da palavra dele. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas as lutas, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. 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 O que aquele garotinho viu quando ele foi olhar pela 7ª vez? A mão de Deus. Eu declaro que você vai começar a ver ainda mais a mão de Deus na tua casa a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. As trevas, o mundo, as tentações vão enxergar que os nossos filhos estão marcados pelo reino de Deus. Vão enxergar que a nossa casa está debaixo da proteção divina. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Quantos ainda têm flechas nos seus lares? Diga comigo, ensina-me, Senhor, a moldar elas, a afiar elas, para lançar elas na hora certa, no teu propósito, no teu querer, na tua vontade. Curva a tua cabeça nessa noite. Oh Cristo amado, se você tem alguma coisa na tua vida como pai, como mãe, que está roubando essa presença de Deus da tua família, hoje é noite para você receber perdão e mudança na tua vida. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de você tomar uma decisão de abandonar aquilo que não é de Deus na tua vida. Se até o dia de hoje você tentou por si mesmo vencer todas as coisas, nunca contou com essa 7ª mão, você está tentando sozinho,
e está pensando em até desistir. Mas hoje, esta mão poderosa, esse rei, quer entrar na tua vida e ser teu Senhor e teu Salvador. Se Deus nos deu essa mensagem é porque Ele quer falar conosco. Não é para você deixar para outro dia a mudança na tua casa. Não, é para começar a partir de hoje. Se você acha que não está acertando com Deus, que não está fazendo as coisas certas, que você precisa dele nessa noite, aonde você está, levanta tuas mãos, com o coração quebrantado e humilde, e diga para Ele: entra na minha casa, Jesus.